Bom dia, Bia, tudo bem? Seja Bom bem-vinda dia. a mais uma aula do nosso curso preparatório para o vestibular. A aula de hoje é a 21ª e a gente vai trabalhar a continuação dos conceitos de força de atrito, tá bom? Então a gente vai retomar os exercícios associados à força de atrito e fechar isso com uma série de exercícios que já estão lá no Moodle para você, tá bom? Tem quatro questões de um questionário rápido que aí eu queria que você fizesse entre hoje e no final de semana, quando for melhor para você, tudo bem? Então vamos retomar Perfeito. aqui o exercício da aula passada, que a gente trabalhou com essa questão do de dois blocos, né? Então eu vou retomar o exercício e a gente já desenha aqui. Você viu onde a gente errou? Não, a gente vai ver junto agora. Tá bom. É, Vamos ver. Então, aula 21, força de atrito, parte 2. Tudo bem? Bom, vamos desenhar o nosso problema. O nosso problema é uma mesa, tem um bloco A ligado por uma roldana num bloco B, e esse sistema está em movimento para baixo, tá? Então esse movimento, esse sistema está com aceleração para cá. Bom, a gente fez uma série de coisas. A primeira coisa é desenhar, que a gente já fez na aula passada. Vamos refazer, que é desenhar as forças nos blocos. Tudo bem? Quem é que está aqui no bloco A? Força peso. Força peso. Força peso de A, que tem a massa 10 de newtons. 10 newtons. E a É, força normal. a força normal. Ele não está afundando nem voando. Então é em 10 também. Também é 10 também. Além disso, você tem uma força de, Força de tração uma para a força de direita e tração. força de atrito para a esquerda. Força de tração em A. E a gente tem uma força de atrito. A força de atrito a gente também sabe quanto é, por quê? Porque 5. ela é força normal vezes o Mi, tudo isso vai dar 5 newtons. Então o que acontece? Dessa equação a gente tira o quê? Essa corta com essa, a força resultante, então a gente sabe que força resultante em A é igual massa de A vezes aceleração, que é igual a força de tração A menos 5 newtons. Ótimo. Agora vamos olhar para B. Isso aqui tá. Vamos. Tá. Então, vou guardar aqui em cima a minha informação que eu já tenho, que é massa de A vezes aceleração. Eu vou até colocar mais mastigado, que é o que? A massa de A é 1. Então, a aceleração é igual a força de tração A menos 5 newtons. Ótimo. Trouxe essa informação de lá. E agora eu vou fazer pro B. Esse é o B. O Tem B, força peso e força de tração. força peso B. E a gente tem a força de tração.
Esse objeto está se movendo? Tá. Tá. Então, necessariamente, a gente tem que... Esse vetor tem que ser maior que o outro, tá? Então, o que Sim. acontece? Eu sei que a minha força resultante B é igual a massa de B vezes a aceleração, que é igual a força-peso é 20. Ah, eu sei que isso é 20 newtons. E isso aqui eu não sei ainda. Menos F tração de B. Eu sei que isso aqui, então, do que eu trouxe, eu sei que A é igual a Ft A menos 5. E eu sei que 2A é igual a 20 menos FTB. Sim. Tá, ótimo. Isso aqui tá correto. E eu sei que... o cabo, ele só faz transmitir a mesma intensidade de força. Então, FTA é igual a FTB, que a gente vai chamar de FT. Fazendo a última reescrita, a gente tem Ah, que... acho que eu já sei que a gente tinha errado. Ah, Porque é? a gente tinha Né? colocado FT menos 20 igual a 2A. Só que se a gente passasse o menos FTB para lá, ia ficar mais FTB menos 20. Aí tá bom. Só que aí quando passasse o 2A para lá, ia ficar menos 2A. Então a gente não colocou esse menos 2A. Entendi. Então, pera aí. Então, vai ficar como? Então, vai ficar FT menos 5 é igual a 20 menos FT. Então a gente fez ao contrário aqui. Deixa eu mudar aqui. E eu acho que eu sei o que a gente fez, por que a gente fez isso. Eu já vou comentar com você. Então a gente tem nosso sistema de equações, que é Ft menos 5, 2A menos Ft mais 20. Soma 3A, corta, corta, porque é Ft menos Ft, mais 15. Então vai ficar A igual a 15 sobre FT. 3 igual a 5 newtons. Então a aceleração é igual a 5 newtons. Oh, 5 newtons o que, rapaz? É 5 metros por segundo ao quadrado. Voltando na equação, substituindo. Pode ser em qualquer um, vou pegar na primeira. Eu sei que A é igual a Ft menos 5. FT igual a 10. Então vou ter que é 5 mais 5 é igual a Ft. Força de tração é igual a Nossa, 10 hoje a gente fez newton. muito mais rápido e tipo, certo. Mas eu entendi o que a gente fez. É bom esses erros, cara. Porque aqui a gente de fato entende o que a gente tá fazendo. Você tem uma tese pra onde a gente errou? Ah, eu achei esse erro, que a gente trocou, a gente quando passou pro lado, todo mundo pra esquerda, a gente esqueceu de trocar o. Então, vamos pegar o exercício. Eu vou parar aqui de compartilhar para compartilhar o outro stop share. Vou trazer aqui o outro exercício, a resolução da aula passada. Ah, vamos ver aqui. Trazer a aula 2020. Você tá vendo aqui, né? Pronto. Ótimo, você tá vendo aqui, né? Agora eu tô.
Tá. Então, o que que a gente fez aqui? Lembra que a gente fez essa última passagem? Opa. Ai, pronto. Ali, ó, FTB menos 20, a gente estava errado. Então, mas qual foi o problema? Qual é a origem desse erro? Lembra que a gente pegou e construiu esse sistema de coordenadas aqui? Sim. Qual é o problema de construir esse sistema de coordenadas juntos? Como assim, juntos? É porque na verdade o que acontece? Esse sistema de coordenadas, aí é a minha teoria. A gente tinha que fazer um para cada um, entendeu? Se você olhar o problema. Ui, cacete. Se você pensar no problema, a gente tem que fazer esse sistema de coordenadas para cada um deles. Como assim? Porque isso aqui essa força FT, essa força verde, ela tá na vertical, certo? Certo, Essa aqui tá na horizontal, certo? certo. Só que elas têm necessariamente é, sentidos opostos. Só que quando eu faço ele no mesmo lugar e coloco um único sistema de coordenadas, o que que eu fiz? Quando eu uso um só, eu eu inverto o sentido, entendeu? Eu erro o sinal. Então o que que eu teria que fazer? Fazer o sistema de equação aqui sendo qual tomando como orientação quem? A aceleração. Por exemplo, a aceleração não tá pra cá? Sim. Então eu teria que ter feito o quê? Meu sistema de orientação pra cá. Aceleração mais. Aceleração mais. Pra onde tá a aceleração aqui? Não tá Para pra cá? baixo. Quando eu uso esse mesmo sistema, o que que aconteceu com a minha aceleração agora? Ela passou a ser Aí, negativa. Não dá pra ser uma aceleração positiva e outra negativa. A aceleração ela não é a mesma. Então eu teria que usar um sistema de coordenadas para esse bloco B. diferente. Então, agora eu entendi. Então, a aceleração, como ele está indo para baixo, então para baixo tem que ser positivo. Então, assim, a gente Exatamente. faria da direita e para baixo, positivo, para cima e para esquerda, Exatamente. negativo. Então, se a sua é a mesma aceleração, não é? Se a aceleração ela tá positiva num sistema de coordenadas, ela tem que estar positiva no outro sistema de coordenadas, entendeu? Ela tem que estar consistente. Porque quando a gente não tomou isso, e aí o que acontece? Normalmente quando a gente faz o exercício rápido, a gente não presta atenção nisso e normalmente não erra isso, entendeu? Então, esse é um Entendi. ponto. Então, por exemplo, se a minha aceleração nesse sistema de coordenada é para direita, ou seja, e por isso vai ser positivo, eu tenho que construir um sistema de coordenadas que no bloco B ele também seja positivo, entendeu? Então eu teria que Entendi, ter agora eu entendi. rotacionado 90 graus para manter essa coerência interna. Tá bom. Beleza? Agora a gente vai fazer um exercício igual esse, só que mais difícil. Então, isso. E agora vamos lá. Ótimo, gente. Que bacana. Ahn, ótimo. Opa. Tudo bem? Você tá cansada? Não, Tá com uma carinha menos animada do que você é normalmente.
Ah, é porque sexta-feira já é o acúmulo da semana, né? Sexta-feira você já quer demais, né? Aí sexta-feira já tá, tipo. Pronto. Deixa eu salvar esse negócio aqui. Salvar. Fechar. Abrir. Ótimo. Só um segundo que Tá bom. às vezes eu faço umas coisas no, no Photoshop que eu não sei desfazer. Aí eu tenho que fechar e abrir de novo. Não, sem problema. Ahn, ótimo. Bom, qual é o problema agora? É o mesmo problema, só que agora a gente tem o que? Uma polia aí. O que essa polia vai fazer? Descer e subir. Sim, mas ela vai alterar alguma coisa. O que ela vai alterar em relação à aceleração? Ela desacelera. Ela, na verdade, ela, por exemplo, se aqui tiver uma aceleração A, Ela muda a aceleração? exatamente, essa aceleração vai ser uma aceleração provavelmente diferente. Velocidade é igual. Olha só. Porque o que acontece? O que que a Roldana, o que que a polia faz? Ela divide a força em dois, certo? Ah, é verdade. Eu tive isso na Então você tem que faculdade. mover mais, por exemplo, é, para você é igual mais ou menos um redutor. Você já melhor exemplo. Por exemplo, a bicicleta. Quando você quando você muda de marcha para uma marcha bem leve, o que que você tem que fazer? Você não tem que girar, você não ganha, você não consegue fazer mais força. Só que o que que você troca? Você tem que mover mais para mandar a mesma coisa, só que você tem que fazer menos força. A polia ela funciona assim. Você tem que fazer menos força, só que o que acontece? Você tem que mover mais. Então, se a aceleração, se você anda determinado espaço aqui, por exemplo, se você anda determinado x aqui em determinado tempo, aqui você vai andar só
metade disso, entendeu? Sim. Então você tem que então você vai ter uma compensação. Então esse exercício tem essa mudança aqui, tá? Então vamos ler. A superfície plana e horizontal de um bloco A de massa M desloca-se com movimento retilíneo uniforme. O que isso dá informação? Então vamos pensar o que a gente fez lá na no outro exercício. Vamos abrir. Então, primeira coisa, fazer uma leitura rápida e levantar os pontos de interesse pra gente. Se ele tem um movimento retilíneo, o que ele está falando? Movimento retilíneo reto e uniforme com aceleração constante. Você ainda tá vendo o meu exercício, né? Tô. Então tá. Então, bom. Primeira coisa é fazer uma leitura diagonal. O que a gente levanta dessas informações? Vamos fazer a leitura diagonal. Aqui. Então, primeira coisa, fazer uma leitura. Leitura diagonal. Movimento uniformemente variado. O que isso dá pra gente? Retilíneo uniforme. Quer dizer que o Mi vai ser dinâmico, tudo bem? Quer dizer que a Tá, aceleração é diferente de zero. é. Esse corpo faz parte do conjunto ilustrado do qual as polias e os fios são considerados ideais. Ou, quando ele fala que as polias e os fios são considerados ideais, quer dizer que você não tem nenhuma perda de atrito na polia, ou você vai esticar ou comprimir nada. Então, isso quer dizer que você não precisa se preocupar em pensar em outras coisas. Se tem uma polia, quer dizer que você provavelmente vai ter uma aceleração 1 diferente de uma aceleração 2, tá? Tá. Vai ter acelerações diferentes. É isso que a gente comentou no começo. Nessas condições, podemos dizer que o coeficiente de atrito cinético entre a base inferior A e a referida superfície plana é... Então tá, então ele está perguntando pra gente quem é o Mi dinâmico, tá? Segundo, as equações relacionadas. Quem são as equações relacionadas? As mesmas que a gente usou da vez passada. Provavelmente a gente vai ter que pensar um pouco sobre a polia. Mas o que a gente vai ter? Que resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força-peso é mg. E força de atrito é igual a normal vezes o mi. Tudo bem? Tá. Ótimo. Agora a gente vai organizar os dados aqui. A gente vai desenhar o bloquinho. E a gente vai desenhar um bloquinho. Então, primeiro, quais são os dados que a gente tem? A gente tem uma massa A, a gente tem uma massa B. Não tem valor de nada. Aqui a gente vai ter que... É um exercício mais complexo. É um nível maior, porque a gente vai usar tudo em termos de qualquer... De uma massa arbitrária, né? E a gente vai ter um Mi que a gente vai usar. Então, isso que a gente tem. Ótimo, agora a gente vai desenhar os problemas. Então, agora fiz a tabelinha aqui do lado com os dados do problema. Agora a gente vai desenhar as forças nesse bloco aqui. Nosso bloco A. Mesma coisa do outro. O que a gente vai ter de força aqui? Força peso. Força-peso. Força-peso de A, que é igual a MAG, tá? Força normal. Força normal pra cima. Força normal que vai ser exatamente...
E é aquela historinha, ele não tá afundando nem voando, logo a força normal é MAG, tá? Notando que eu não tô colocando setinho, então quer dizer que eu tô dando o valor do módulo do vetor, tá? Tá bom. Aí a gente tem uma força de tração para a direita. Força de tração. E a gente vai ter Tem uma força de atrito para a esquerda. uma força de atrito para a esquerda. A nossa força de atrito ela vai ser igual ao quê? Vai ser igual a normal vezes o mi, ou seja, ela vai ser, nesse caso, MAGmi, tá? Calma aí, é MAGMI. Aí agora é o ponto chave aqui, que a gente tinha se embaranado. Vamos colocar um sistema de coordenada para esse sistema e Para cima e nesse para a direita é mais. e nesse sistema a minha aceleração é para cá, tá? Ou seja, a minha aceleração é positiva. Então, se a minha aceleração é positiva, o que, que vai acontecer nesse sistema? Minha força resultante é igual à minha massa vezes a minha aceleração, que eu vou chamar de aceleração A, tá? Que é a Tá, aceleração do bloco certo. A. Ela é igual a soma das minhas forças, que vai ser Ft menos meu Fat. Então, simplificando, eu vou ter que MA vezes a aceleração de A é igual a Ft menos MAGmi. Tudo bem? FTA menos MAG vezes 1.000. Ok. Essa é a primeira equação que a gente tira do sistema. Agora desenha bloquinho B. Agora a gente vai pro bloquinho B, tá? Ai, ai. Agora é a parte importante. Vamos ver. O que, que vai acontecer? Acho que a gente vai ter que desenhar um bloquinho B com a polia. Então a gente tem um bloquinho B. A gente tem esse bloquinho B passando. Tá. Então ele tem aqui, ele vai estar preso numa polia. Essa polia vai estar Na parede. ligando.
polia, polia. Tá bom. Então vai ter uma polia aqui. Essa polia aqui só serve para mudar a direção do fio. Então essa polia aqui ela só serve para mudar a direção do fio. Então o que, que vai acontecer? A gente vai ter essa força de tração que vai andar aqui pelo fio. E aí essa força aqui ela vai tá aqui nesse ponto. Aí a gente vai ter uma força de tração aqui, que vai ser aqui. E vai ser aqui. Meu E aí o Deus, que... muita força. Hã? O que foi? Muita força de tração. Muita força de tração, né? E aí o que, que vai acontecer? Qual é a vantagem? É que essa força de tração B... Aí eu vou colocar força de tração B. Então a força de tração B ela vai ser igual a 2 vezes a nossa força de tração normal. Por quê? Qual é a ideia da polia? Ela facilitar o nosso trabalho. Ou seja, ela faz uma coisa que está pesada ficar mais leve. Então o FTB que está mais pesado, ele vai ser dividido em uma parte aqui e uma parte aqui. Então a nossa FT vai ser a FB mais leve. Ótimo, é isso mesmo. Tudo bem o pensamento aqui? Calma aí, FT. Tá, FT então é diferente de FTB. Isso, porque ela tem uma polia que tá reduzindo a força necessária para mover esse objeto. E ela sempre é uma regra, é sempre 2, tá? Então, por exemplo, se tivesse duas polias soltas, ia ser FTB, seria 4 vezes FT, entendeu? Então é 2, 4, 8, 16, sempre é por 2, entendeu? Tá bom. Então, quando tem polia, é sempre duas vezes. E, e essa polia móvel, tá? Tá. Por exemplo, essa polia aqui, ó, ela é fixa, tá vendo? Então ela não tem Sim, esse... sim. Tá, então beleza, essa parte tranquila. Ah, eu Então, lembro disso da minha faculdade de biomecânica e tinha diferença, polia móvel e polia fixa. então essa FTB é a mesma que tá aqui. Então a nossa FTB é essa aqui, FTB. Quem é que a gente tem para baixo? Nossa FPB. Agora a gente sabe que esse objeto está em movimento para onde? Para baixo. Para baixo. A aceleração está para baixo. Então eu sei, e essa é uma aceleração de B. Tudo bem, ótimo. Agora eu sei o que? Eu sei que a minha resultante... E agora eu vou fazer meu sistema de coordenadas certinho, né? Que agora eu vou colocar meu sistema de coordenadas para baixo mais, para direita mais. Então minha força resultante em B é igual FPB menos FTB. Agora substituindo pelos valores. Minha força resultante em B vale quanto? Massa de B Massa de B, aceleração de B. vezes aceleração de B menos 2FT. Você pode já pôr direto ou não? E agora a gente pode colocar direto. Então FPB fica massa de B vezes a gravidade menos 2 vezes FT. Agora a gente conseguiu as duas equações.
Do bloco A gente tem que massa de A, aceleração de A é igual mb g menos 2. Tem que olhar o do passar aqui, ó. Tô olhando aqui, ó. MA AA é igual FT menos MA G Mi. MB AB igual Massa de B, MBG menos 2FT. Beleza, perfeito. Agora 2FT. dá pra cancelar um FT com FT, mas eu acho. Vou ter uma relação. O que eu posso fazer vamos cancelar, né? Qual é? Agora a gente precisava achar uma relação entre o A, entre a aceleração de A e a aceleração de B. Quando se a porque agora tem uma relação. Aceleração entre polias. Aceleração entre polias. De polias. Não fica ali parado de qualquer jeito. O fio ser o mesmo dela, gente. Reparem que a corda tá dos dois lados. A corda tá assim. Qual que tem que ser o valor de cor aqui? A gente olha, começa pela polia ali, 5 quilos. Um conjunto disso aqui funciona como um multiplicador de... Então, vamos ver. Deixa eu ver. Se... Você tá me ouvindo, Bia? Oh, Então, se a gente tem uma proporção... Se uma polia móvel faz a força ser dividido por 2, o que vai acontecer com a aceleração? Ela provavelmente vai também cair por 2. Então, se aqui tem uma aceleração... Se aqui tem uma aceleração A aceleração para baixo provavelmente vai ser A sobre 2. A sobre 2. Tá, Vai ser A sobre 2. Por quê? Porque ela vai se movimentar mais devagar. Tudo bem? tudo bem. Então, das relações de polia, a gente tira o quê? Então, das polias... Das polias, a gente tira o quê? A gente tira que FTB é igual a 2 vezes FT. E que a aceleração de A é igual a 2 vezes a aceleração de B. Ou seja, que a aceleração de A é mais rápida que a de B. Que faz todo sentido. Logo, a gente vai ter que MA vezes a aceleração de A é igual a FT menos MA G Mi. O B ele vai ser MB vezes AA dividido por 2 igual MB G menos 2FT. Agora a gente tem um sistema que é resolvível. Por quê? A gente só tem em termos de A e FT.
Não, tem uma massa de B ali no meio. Ah, não, mas pensa que a massa de A, massa de B e o G são constantes que você que pode ser qualquer coisa, entendeu? Então, nesse sentido, você pode pensar que tudo que for azul é variável e tudo que for branco é constante. Então, essa equação aqui, ela ficaria como? Ela ficaria na verdade assim, ó. MA vezes AA igual FT. Opa, isso é o que a gente quer descobrir. FT A gente quer descobrir a aceleração e a força de tração. menos MA G mi. E aqui fica MB A Igual MB vezes G menos 10 FT. Então tudo que é azul aqui, ó, é que são variáveis, são coisas que do sistema podia ter uma relação qualquer. E o branco é constante. Tudo bem? Então, o A é o que eu quero descobrir, são variáveis. O azul é variáveis e o branco são constantes. Então, mesmo que a gente não saiba, a priori a gente teria qualquer problema, teria que me dar esse valor, tá? Tá bom. Então, vamos duplicar a camada. Ok. Então a gente chegou nesse sistema de equação aqui. Então a gente chegou nesse sistema de equação. Tá. Já tá metade aqui. E agora é só a gente substituir ou somar. Então, MA, aceleração, é igual a FT menos MA GMI. Aí agora eu vou deixar MBA sobre 2 igual a menos 2FT mais MBG. Aí agora eu vou somar, porque aí se eu somar, fica mais FT com menos 2FT, fica só menos FT, e aí eu consigo ter as coisas. Então fica A vezes MA mais MB sobre 2 é igual a menos FT mais G MB menos MA Mi. Tudo bem? Tá, só pra entender. Primeiro você pôs em evidência. Eu só somei o de cima com o de baixo. Ah, você somou. Eu somei MB. e coloquei em evidência. Então deixa eu só. Então fica. Deixa eu fazer por extenso. Então a gente vai somando, né? Então fica MAA mais MB sobre 2A é igual FT menos 2FT menos MA GMI
mais MBG. Aí colocando em evidência, então fica que o A vezes MA mais MB sobre 2 é igual a FT menos 2FT fica menos FT. Aí eu vou colocar em evidência de novo, mais G MB menos MA Mi. Então eu tenho que minha FT é igual G MB menos MA Mi menos A MA mais MB sobre 2. Perfect. Se eu quisesse deixar acho que é isso. Que ele pergunta: nessas condições, podemos dizer que o coeficiente de atrito cinético entre a base e o corpo A da referida superfície é. E aí a gente pode achar só em termos de Mi, tá ligado? Aí eu colocaria o meu Mi em evidência. Ah, ele quer saber o Mi? É. Então eu posso fazer MA GMI. Calma aí. Que onde tá MAG? Aqui, ó. Cadê? Aqui ó, embaixo, tá vendo? MA. Ah, tá. Você tirou do. Você não tá pegando da última, você tá pegando mais lá de É, cima. porque aí a manipulação vai ser diferente. Então vai ser. Então eu coloquei ele pra esquerda. Aí ficou que MA GMI vai ser igual a menos FT mais MBG Não, menos. é. Calma aí. Ah, tá. Já sei onde você tá pegando. Tá, eu só. Daqui aqui, ó, eu tô só fazendo um caminho diferente pra manipulação, tá? Deixa eu te achar onde você tá. Tá bom. Tu dá menos. E agora é só a gente continuar. E vai ser então vai ser MBG menos A MA menos AMB2, tudo isso dividido por MAG MAG MAG. Corta, 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 corta. Então eu tenho que Mi é igual a. Eu corto G com G. Então o Mi vai ser a relação entre massa de B e massa de A menos a aceleração sobre G menos AMB
2MAG. Faz sentido isso dentro do ponto de vista de unidade de medida? Sim, mas, por exemplo, é que eu normalmente coloco tudo já sobre MA, vamos exigir. Aí dá um tchutchu. Essa quarta. Aí acaba assim? Acaba assim. Ah, então ele não quer que eu descubra. Porque ele sabe que Não, tem que... a gente acabou de descobrir qual é o Mi. Ah, mas Essa, sem números. sim. Então, na verdade, esse. Imagina que a gente poderia dizer isso em qualquer termos de número. Por exemplo, se a massa de A fosse igual à massa de B, por exemplo, e a minha aceleração fosse igual à aceleração da gravidade, o que Aí você já aconteceria? consegui... Você Aí você pode, já conseguiria resolver o já problema. conseguiria resolver, entendeu? Por Entendi. exemplo, isso aqui viraria isso aqui viraria aí você teria e você teria também. Então, Mi seria 1 menos 1 menos meio. Menos meio. Ou seja, isso implica que a relação entre G e A tem que ser muito diferente. Então, Sim. por exemplo, o A tem que ser, na verdade, por exemplo, o A tem que ser 10 vezes menor que o G. Porque aí daria, isso aqui daria 0,1. Então, para isso dar certo, seria o quê? 1 menos 0,1 menos 0,05. Aí daria, entendeu? Nossa senhora. Porque aí você teria um Mi que seria positivo. Se você tiver um É, Mi negativo, quer dizer que ele não está funcionando, entendeu? tem que dar positivo, então. Exatamente. E é mais ou menos assim que a gente faz no laboratório, a gente faz física mesmo, sabe? É pensando em relações sem número específico. Ah, Porque aí você vê comportamentos. Ah, então na verdade, por exemplo, então quer dizer que se tiver uma aceleração. É assim que eles definem, por exemplo, qual é a massa de Saturno, entendeu? Ah, pra. caralho. Não, é isso, porque pra Saturno ter essa movimentação, ele tem que ter uma massa que faz isso, entendeu? Senão não tem. Senão não tem, senão não teria movimento. Esse exercício é difícil. Mas ele é Nossa meio. senhora. Mas ele Aí sim. é. É meio estranhão, né? Mackenzie, ainda bem que eu não vou prestar Mackenzie. Ah, Ó, vamos fazer um outro desse tipo aí, eu gostei. Vamos fazer agora. é É, que uma hora eu tenho que sair. a gente começou. Tá. Uma. Não, então a gente começou 11h30, meio-dia e meio, 1 hora. Você consegue? Até uma você consegue? Não, sim, consigo, mas dá tempo de fazer um exercício desse tipo até Ah, uma não, a hora? gente vai fazer um mais rápido agora. Ah, tá. Então. É um pra fixar essa ideia das polias. Então. Ó. Dois blocos idênticos, ambos de massa M, estão ligados por um fio leve e flexível. Adote G como 10, a polia leve e o coeficiente de atrito como o coeficiente de atrito do bloco com a superfície
de μ igual a 0,2. A aceleração dos blocos é... Então ele já está falando que o bloco está acelerado. Então vamos levantar aqui os dados. Então a massa é m, g é 10, μ é 0,2. Vamos fazer sem dar os valores e aí depois a gente substitui para ver se dá, para entender mais ou menos como é que a gente faria esse exercício que a gente acabou de fazer. Tudo bem? Ah, tá, sem valores, então. Então, bloco A Mas esse não tem polia. tem uma só, né? Na verdade você não vai ter... É Não igual... vai ser tão difícil igual aquele. Vai ser só pra gente ver se a gente consegue fazer sem número. Então, a gente vai ter o quê? Força-peso, que vai ser igual a massa vezes G. Como todo mundo é a mesma massa, então eu posso colocar mg só. A normal, o bloco não está afundando nem flutuando, logo a normal também é mg, tudo bem? A gente vai ter uma tração, que é Ft, e a gente vai ter uma FAT. A FAT é o que? A FAT é força normal vezes o μ. Minha aceleração, pensando aqui, só pode ser para a direita. Por quê? Porque eu tenho um cabo. O cabo ele não faz força para lá, para a esquerda. Ele só pode fazer força para a direita, tá? Então a aceleração tá para cá. Se a aceleração tá para cá, meu sistema de coordenada vai ser desse jeito para a aceleração ser positiva, tá? Então eu tenho que minha força peso cancela com a minha força normal. Minha força resultante do objeto A vai ser FT menos SAT? exatamente, vai ser a FAT menos força de tração menos a FAT. Por quê? Para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Então eu tenho que a massa de A, que é m, vezes a aceleração, ela vai ser igual a força de atrito menos FAT, que é o quê? Calma aí, é massa de A vezes G? Não. Não, aceleração do Ah, sistema. é massa vezes aceleração. É, É que- aceleração do sistema aqui, tá? O FAT é 1 porque força normal. Força normal. FAT é força normal vezes μ. Só que eu sei que a normal é quem? Olhando lá na equação, sei que a força normal é Massa mg. vezes G. MG. Então, μ. Ótimo, arrumei a primeira equação. Agora olhando no bloco B. Tem FP para baixo e tem FT para cima. No bloco B eu tenho FP para baixo, FT para cima. O FP vai ser mg e o FT é o FT. Só que o que acontece? Vai ter O FT vai resultante. ser negativo. Então, Que para a vai- direita é positivo e para baixo é positivo. Exatamente, a minha aceleração tá para baixo. Logo, meu Então, sistema pra de baixo. coordenada vai ser o quê? Então, Vai ser aqui. FP menos FT. Exatamente, menos FT. Substituindo. FP massa vezes gravidade. FT é FT. Quer dizer, massa. Agora eu tenho as duas equações que eu posso juntá-las aqui, ó. MA é igual a menos FT menos Não, é Vai. FT. FT. Calma aí.
Ah, tá. Você tá fazendo a primeira e a segunda. Primeiro ponto da segunda. Ah, se É, a primeira você já pôs antes. a Tá. primeira tá aqui, essa é a segunda, tá? Aí que eu vou juntar as duas agora. MG pode cancelar. E FT pode cancelar. Uhum. Aí fica duas vezes MA é igual Duas vezes M. Igual a... MG menos MGMI. Deu isso Ah, eu já aqui? cancelei o M. Ah, não pode cancelar MG com MG? É porque tem um Mi aí, né? Ah, o M tá separado. Então, é porque na verdade você soma, né? Você tá somando. Então você tá fazendo tipo MA mais MA tá 2MA. FT mais menos FT dá zero. Menos Menos MGMI. MGMI mais MGMI dá Mi. Não dá, não? Não, porque agora você vai. Então, não sei. Aí você vai fazer isso. Vai ficar. Ficou 2MA é igual a MG menos MGMI. O que a gente consegue MG. fazer aqui é colocar em evidência. Então fica MG 1 menos Mi. O que a gente consegue fazer aqui é cortar M com M. Então eu tenho que duas vezes a aceleração é igual a G vezes 1 menos Mi. Ou seja, a minha aceleração é igual ao quê? G vezes 1 menos Mi sobre 2. Substituindo os valores, eu vou ter que a minha aceleração ela é igual a 10, 1 menos 0,2 sobre 2. A é igual a 5 vezes 0,8. Oi. Ou seja, 5 vezes 8 sobre 10 por 5, 4. 2 por 5, 1. A aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Que é o que deveria dar. Tá certo. Entendeu como é que se faz uma equação literal? Entendi. E então normalmente na física a gente faz as equações literais para depois substituir. Porque sem colocar valores você já consegue olhar, perceber relações. Mas Tá bom. no vestibular pode colocar os números direto que evita erro, tá? Tá bom, colocaria aqui só, mas deu pra entender de uma outra forma. Sim. Mas ó, a gente fez exercício em quantos minutos? 9. 9 minutos. Tá claro pra vocês? E esse é um dos problemas mais difíceis que vai ter de força de atrito. Ah, não é. Assim, esse é mais fácil. Agora, eu gosto quando tem valores. Quando não tem, eu fico confuso. Então, pode ser que na segunda fase tenha coisas que não tenha valores, tá? Tá Que bom. seja Não, mas a literal gente assim, treina. tá? Ó, tranquilo? Na no Moodle já tem um questionáriozinho com 4 questões, sendo que duas a gente já fez parecida agora. Então, faz os questionários, são 4 Tá questões. bom. Senta, faz com caneta e aí você já vai ver o resultado. Lá eu também coloquei o link da resolução de caras que fizeram na internet, mas isso procura só se você não conseguir, tá bom? Ah, não, tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom? E é isso. Aí eu vou colocar então o questionário pro final de semana já tá pronto. Eu vou pegar essa aula gravada e vou subir no Moodle e aí já fica tudo lá, tá bom? Tá, então pra segunda eu faço esses 4 exercícios. Exatamente. Vou A aproveitar. segunda é horário normal. Segunda horário normal. Eu vou aproveitar 5 minutinhos, Bia, pra comentar uma coisa, tá? Tá bom. Que é pra falar sobre
uma coisa que pode ser que apareça, que é que é a resistência do ar. Ah, é verdade. Força Deixa eu de... fazer xixi então rapidinho, que Deixa. aí eu já presto atenção. Ai, ai. Voltei. A força de resistência do ar é uma grandeza que é uma espécie de atrito, só que é um atrito de fluido. Então, por exemplo, enquanto você tem um bloco sendo arrastado e essa interação cria uma força de atrito, no caso da resistência do ar, o que acontece? Um objeto em meio a um fluido, vamos pensar uma aeronave. Essa aeronave no meio de um fluido, ela vai sofrer uma espécie de arrasto, uma espécie de atrito que vai gerar contra o movimento dela uma força de resistência do ar, tá? Tá. Essa força de resistência, ela tem a cara dessa seguinte equação: K velocidade ao quadrado. Por quê? Calma aí, rapidinho. K é a constante. K é uma constante aerodinâmica. Tá. Na verdade, esse K, ele tem essa cara aqui. Onde D depende do fluido que você está inserido. Por exemplo, a resistência que um submarino sente para atravessar a água é muito maior do que a resistência que um avião sente para atravessar o ar. Tá. Então, essa força de resistência depende do fluido. Então, por exemplo, um avião dentro de uma nuvem vai sentir mais resistência do ar do que um dia extremamente seco, sem densidade, tá? Tá Esse A aqui, ele está associado com a área do objeto que está furando esse fluido. Tá bom. E o C, ele está associado... Pera aí. E o C, ele está associado com a aerodinâmica desse objeto, tá vendo? Então, o tipo de superfície, o tipo de aerodinâmica vai dar essa relação. E isso vai ser o que vai compor esse K, tá? E aí, qual é a parte interessante que acho que é importante comentar para os exercícios que vão aparecer no vestibular? Essa força de resistência do ar,
ela está associada com a velocidade ao quadrado. Isso faz com que, para velocidades muito altas, a resistência do ar cresça muito rápido. Isso faz com que, isso faz, por exemplo, com que gotas de chuva tenham uma velocidade limite. Por quê? Conforme a gota cai, ela vai então ela tem essa relação de área, né? Então ela tem uma área, ela tá caindo, então ela tá caindo num fluido e vai ter uma velocidade na qual velocidade limite, na qual que vai surgir uma força de resistência que ela vai ser necessariamente igual à força peso. E ainda bem que isso existe. Por quê? Se não existisse essa força de resistência do ar, o que aconteceria com essa gota? Ela viraria uma bala de revólver. Entendeu? Porque quanto mais alta a nuvem tivesse, mais ela ia ganhar força. Por quê? Ganhar força, Velocidade ela ia não é lançar. velocidade não é velocidade v0 mais at. Se a aceleração da gravidade ela é sempre constante, dependendo para altura, dependendo do tempo que essa gota caísse, ela ia chegar aqui com uma velocidade de supersônica, entendeu? É Isso. verdade, aí nossa senhora. Faz Então o que ia sentido. acontecer? Então, essa questão da força de resistência do ar, ela está associado com as gotas de chuva e também com os paraquedas, tá? Paraquedas. Então, por exemplo, ela pode estar associada com alguma pergunta que te pergunte qual é a velocidade limite de um paraquedas com determinada área, entendeu? Qual é a velocidade limite para determinado paraquedas? Vai ser Tem o que ser igual momento a força a peso. que a força de resistência ela iguala com a força peso, tá? Então a velocidade limite tem que sempre ser igual a força a peso. Eu vou comentar isso en passant, porque a aula que vem a gente já começa com outro conteúdo. Não cai muito isso. E se cair, pense que ela funciona igual a força de atrito. É uma força que surge só quando tem movimento e ela é no sentido oposto ao movimento, tá? Tá. Ficou alguma dúvida desse comentário que eu fiz sobre? Não, eu gostei de saber da gota da chuva. E se você tiver que resolver esse problema, você resolve igual a força de atrito, tá? Então vamos pensar na Tá. gota, o que que você teria? Você teria força peso e você teria a força de resistência do ar, tá? E aí você calcularia com a mesma coisa. Então, tem aceleração? Se tiver aceleração, é porque existe uma diferença entre força peso e resistência do ar. Quando parar de ter aceleração, quando a aceleração for igual a zero, ou seja, parar de ter aceleração, isso quer dizer que a força peso igualou com a força de resistência do ar, tá? Entendi. Tudo bem? Tudo bem. Vou anotar isso depois. Beleza, é isso, tá bom? Bia, obrigado pela aula, valeu pela Eu que companhia, valeu pelo agradeço. trabalho no exercício. Foi muito bacana a gente ter conseguido olhar de uma maneira analítica pro primeiro problema que a gente estava com dúvida. Isso é muito legal. Às vezes o erro é muito importante pra gente consolidar o que é o certo. Então aproveite os momentos de crise, de dúvida, para olhar com mais atenção e mais análise para o que você tiver de problema. Porque eu tenho certeza que essa questão é uma questão que vai ficar na sua cabeça. Com certeza. Agora pra sempre lembrar que tem que saber onde que é mais e onde que é menos. Tem 4 questões para você fazer, faz durante o final de semana.
Ela é um questionário, então ela já vai te dar a resposta certa na hora. Se tiver dúvida, vai te dar um feedback também com a resolução, tá bom? Combinado. Combinado. Bia, obrigado pela Te aula. vejo segunda, 1 hora. Até segunda, 1 hora. E Bom fim de semana. bom final de semana pra você. Boa correria aí. Obrigada. Tchau, Até tchau. segunda.